Olá, hoje é quarta-feira, 24 de abril de 2013. No Jornal Futuro de hoje, a gente vai falar de vacinas que são destinadas aos mais diversos profissionais. Elas são apresentadas de acordo com as recomendações e características de cada grupo profissional que precisa da imunização. Ou seja, são profissionais que no exercício da função ficam mais vulneráveis a contrair determinadas doenças, como por exemplo os próprios funcionários da saúde. Para vacinar os funcionários, a empresa deve encaminhá-los à rede pública ou um serviço privado de vacinação credenciado pela Anvisa. A vacina deve ser gratuita para os trabalhadores. O assunto é um dos nossos destaques de hoje. Veja. Quase metade dos brasileiros deseja ter um negócio próprio, segundo pesquisa do Sebrae. A pesquisa GEM aponta que a estabilidade econômica no Brasil, ela cria esse fator que é fundamental para que as pessoas tenham vontade de ser empresários. Tem um elemento importantíssimo que é a desburocratização. Vacinação dos trabalhadores pode ser promovida pela própria empresa onde atuam. A importância é o caráter preventivo que ela tem, né? De manter a saúde do empregado e, por consequência, a qualidade de vida. Em Ouro Preto, Minas Gerais, o monumento está fechado por problemas na estrutura. A igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ela está muito danificada porque ela nunca sofreu uma restauração. Então, uma igreja que já tem mais de 250 anos, já passou da hora de uma restauração. Praticamente metade da população brasileira deseja abrir seu próprio negócio, segundo pesquisa do Sebrae. Estabilidade econômica e menos burocracia incentivam cada vez mais gente a criar a sua empresa, de acordo com os pesquisadores. Mas afinal, abrir o próprio negócio é uma boa atitude? O que é preciso para fazer vingar esse desejo? Veja na reportagem. Um rastreador capaz de mudar os rumos da empresa de Hildebrando e seu amigo Gustavo. A ideia partiu da simplicidade. Através de chips como esses, monitorar equipamentos de trabalho ou até mesmo localizar funcionários em locais de difícil acesso ou em áreas de risco. Tudo em tempo real. O projeto Rastre-me é o produto, a aposta de sucesso da pequena empresa de dois amigos que se conheceram na universidade. Jovens empreendedores corajosos, donos do próprio negócio. Em 2008 que a gente abriu a empresa foi SL Master e posteriormente surgiu a ideia da Rastre-me, que é um produto. Então, a SL Master é uma consultoria em otimização de sites. O que seria otimização de sites? Seria, por exemplo, você precisa estar entre os 10 primeiros resultados do Google. Então, a gente utiliza técnicas para justamente te colocar entre os 10 primeiros resultados. Então, a gente presta consultoria, tem consultoria que a gente chama de consultoria em SEO, tem também a questão do desenvolvimento de sites, então tem uma gama de serviço muito envolvido com marketing. Com o apoio de uma incubadora, os jovens arregaçaram as mangas e deram duro no batente. A incubadora, ela dá o apoio para o negócio que está se iniciando, né? Então, o apoio que ela dá é exatamente através de consultorias, através de auxílios, né, de acompanhamento e mentoring, no sentido que aquele negócio ele sobreviva e ele consiga se consolidar melhor no mercado, né? Pesquisa do Sebrae aponta que muitos brasileiros sonham em ser seus próprios chefes. 44% dos entrevistados responderam que desejam ter o próprio negócio, contra 24% que dizem que fazer carreira em uma empresa é a melhor opção. Dados regionais revelam que no Sudeste, os empreendedores são mais escolarizados. No Sul e no Nordeste, a maioria das novas empresas está nas mãos das mulheres. O Norte concentra a maior taxa empreendedora do país e são os brasileiros que mais desejam investir em um novo negócio. No Centro-Oeste, está a maior proporção de jovens e a maior taxa de empresas abertas por oportunidade. A pesquisa ouviu 10 mil brasileiros entre 18 e 64 anos. A pesquisa GEM aponta que a estabilidade econômica no Brasil, ela cria esse fator que é fundamental para que as pessoas tenham vontade de ser empresários. Tem um elemento importantíssimo que é a desburocratização. Então, o próprio Simples e o Super Simples facilitaram o acesso das pessoas a terem as suas empresas. Em 1992, você levava em torno de 60 a 90 dias para montar uma empresa. Hoje, com o MEI, você monta em 5 minutos. E uma empresa uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, você monta em 30, 45 dias no máximo. Para ter um CNPJ hoje, por exemplo, além de gratuito, pode ser feito pela internet. Mas cautela é a palavra de ordem para esse advogado. Nós vimos que existe uma facilidade muito grande para abrir.
Mas essa facilidade para abrir não assegura a perenidade da empresa, não assegura que ela vá adiante com sucesso. A procura de um advogado me parece essencial para esclarecer, para tirar as dúvidas, para fazer com que a pessoa comece um negócio em bases mais seguras. Para Hildebrando, que hoje conta com uma equipe de jovens, abrir o próprio negócio vale a pena. É algo muito bom que ajuda a desenvolver o país também. Então, estão surgindo diversas empresas com produtos inovadores. Isso no Brasil o que mais tem são problemas para ser resolvidos. Então, precisa de empresas e de pessoas para resolver esses problemas. É um estilo de vida próprio, porque não adianta você simplesmente achar que você vai abrir uma empresa, conseguir vender um produto. Não é só isso, é muito trabalho e é um estilo de vida. Você sabe que você vai estar casado com a sua empresa, com o seu sócio, e que vai ser o resto da vida. Então... Bom, e agora eu converso sobre esse cenário do empreendedorismo no país com o nosso colunista de responsabilidade social, Fernando Rossetti. Tudo bem, Rossetti? Bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo. Bom, como é que é esse nosso cenário brasileiro hoje, de um país cada vez mais empreendedor e com empreendedores cada vez mais jovens? Então tem vários fatores, né? Tem o fator que a pessoa da reportagem, né, colocou da economia mais estável, mas tem uma economia em expansão também. Então tem essa economia um bom momento, né? O futuro chegou para o Brasil e tem esse sentimento, né? A segunda coisa é que você tem muitos jovens, é um país jovem, né? Então é natural que você tenha muitos empreendedores jovens, né? E você vê que também não tem emprego para todo mundo. O lugar onde mais tem empreendedorismo, que é a região norte, é onde menos tem emprego formal. Então, tem também um ambiente que leva a um certo empreendedorismo. Mas, no fundo, é muito bom para o Brasil, né? A riqueza da economia americana, por exemplo, dos Estados Unidos, se dá por causa do empreendedorismo, né? Então, esse espírito empreendedor no Brasil crescente é super importante. Bom, pensando nesse cenário dos Estados Unidos que tu comentaste, o Brasil que está conseguindo se colocar melhor internacionalmente, tem percebido isso? Consegue perceber esse jovem empreendedor? Consegue dar subsídios para esse jovem empreendedor? Eu acho que ainda é muito precário, embora você tenha iniciativas importantíssimas como o Sebrae, as empresas júniores dentro das universidades, inclusive você tem muito mais jovens fazendo universidade hoje, tem alguns apoios, mas ainda precisaria ter muito mais suporte para esse jovem empreendedor, porque a maior dificuldade, na verdade, é conseguir dar certo esse empreendedorismo, né? Os dados mostram que no Brasil, cada empresa, vamos dizer, cada 2 empresas que se abrem no ano seguinte já está fechando uma, né? Então ainda precisa de muito apoio. Como né? disse o último entrevistado da reportagem, tem que ser como um casamento, né? Tá ali com o teu sócio, com o teu parceiro, e tem que ter paciência e determinação, que não é fácil, né, Rossetti? Então, o jovem, em geral, se você olha o jovem entrando no mercado de trabalho, ele muda várias vezes de emprego nos primeiros 2, 3, 4 anos, né? Ele trabalha 2 meses num, tem uma aprendizagem. O jovem que vai empreender um negócio, ele tem que ter uma certa maturidade e o principal é procurar ajuda, procurar apoio, como disse, de advogado, procurar um empresário do bairro, amigo que ajude ele a pensar e formular estratégias, ou ter um grupo de pessoas que ajudem ele a pensar. Precisa de apoio para que a coisa dê certo. Bom, e pensando um pouco antes, ainda na escola, Rossetti, que às vezes esse espírito empreendedor desperta realmente muito cedo. Dentro da escola, o professor ele consegue perceber como é que, de repente, os mestres que estão nos assistindo percebem isso no aluno ainda muito jovem, como incentivar esse espírito mais empreendedor ainda na escola? Eu acho que a escola... A nova escola, né, a escola do século XXI, é uma escola onde se faz coisas, é uma escola que teria que fazer coisas. A escola de transmissão de conhecimento, o aluno vazio que vai receber conhecimento, é uma escola antiga, né? Então, na medida em que a escola, especialmente no ensino médio, traz a pedagogia por projeto, vamos fazer coisa, vamos fazer campanha, vamos montar empresa, ela ajuda muito esse jovem. A escola tradicional conteudista, que só fica dando aula, lousa, cuspigis, a gente diz, essa não ajuda nada esse jovem. Perfeito. Bom, antes de encerrar o nosso quadro, a gente tem uma novidade para os telespectadores, que a gente vai dar uma nova cara, um novo formato para essas nossas conversas, né, Rossetti? A gente vai experimentar conversar pela internet, né? Eu moro em São Paulo, né? Então, uma vez por mês eu tenho vindo aqui para o Rio, a gente vai começar a tentar conversar pela internet fazendo esses comentários. Legal, bom, a partir de maio, então, as nossas conversas com o Fernando Rossetti vão começar algumas pelo Skype, ele continuará vindo ao nosso estúdio, mas a gente vai ter essas novidades para apresentar para vocês cada vez mais conteúdo de responsabilidade social, né, Rossetti? É um canal experimental, experimentando novas plataformas de produzir jornalismo. Ok, né? muito obrigada mais uma vez pela presença.
Fazendo. Até a próxima. A gente faz mais um breve intervalo e na volta a gente fala de saúde. Em instantes, a importância do calendário de vacinas para a saúde dos trabalhadores.